E se eu te dissesse que tudo aquilo que você acredita estar perdendo neste momento da sua vida não é perda de verdade? E se eu te revelasse que o universo está apenas fazendo uma limpeza profunda no seu caminho para abrir espaço para bênçãos muito maiores do que você consegue imaginar agora? Canceriano, canceriana, este vídeo foi feito especialmente para você que tem sentido um aperto no coração, aquela sensação de que as coisas estão escorregando das suas mãos, de que pessoas importantes estão se afastando, de que oportunidades estão desaparecendo. Você tem acordado no meio da noite com aquele peso na alma, questionando por que certas portas se fecharam, porque determinadas pessoas simplesmente sumiram da sua vida, porque projetos que você nutriu com tanto carinho não deram certo. Mas hoje você vai descobrir uma verdade que vai transformar completamente a maneira como você enxerga este momento desafiador. O seu signo de Câncer carrega uma sensibilidade única, uma capacidade de se conectar profundamente com tudo e com todos ao seu redor. Você sente as coisas de uma forma intensa, quase como se absorvesse as emoções do mundo inteiro. E justamente por isso, quando algo sai da sua vida, a dor parece maior, a sensação de vazio parece mais profunda. Mas o que você ainda não percebeu é que essa sensibilidade toda também é o seu maior dom para compreender os sinais divinos. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, forças espirituais estão trabalhando nos bastidores da sua existência, preparando substituições tão magníficas que vão fazer você olhar para trás e agradecer por cada perda que enfrentou. Eu vou te revelar hoje as verdades mais importantes que todo canceriano e toda canceriana precisam entender sobre este processo de transformação. Você vai descobrir por que aquele relacionamento teve que terminar, por que aquele emprego não deu certo, por que aquela amizade se desfez, e principalmente, o que o universo está preparando para ocupar esses espaços vazios. Mas atenção, porque se você desligar este vídeo agora, você pode perder a oportunidade de compreender os sinais que já estão chegando na sua vida, e pior, pode continuar sofrendo por perdas que na verdade são presentes disfarçados. Fique aqui comigo até o final, porque a última revelação vai te mostrar exatamente quando essas substituições divinas vão se manifestar completamente na sua realidade. Prepare o seu coração para receber uma mensagem que vai curar feridas antigas e acender uma esperança nova dentro de você. Primeira verdade: o universo nunca tira nada de você sem um propósito divino. Olha só, canceriano, canceriana, eu preciso que você entenda algo fundamental sobre o funcionamento das leis espirituais que regem a nossa existência. Quando algo sai da sua vida, não é um acidente cósmico, não é azar, não é castigo. O universo opera com uma precisão matemática, com uma inteligência que ultrapassa completamente a nossa capacidade de compreensão imediata. Cada saída, cada afastamento, cada porta que se fecha faz parte de um planejamento divino muito maior do que você consegue enxergar neste momento de dor. Pense comigo por um instante. Quando você limpa o seu armário, você não está simplesmente jogando coisas fora por maldade ou por querer ter menos. Você está fazendo espaço para roupas novas, para peças que combinam melhor com quem você é agora, com a pessoa que você está se tornando. O universo faz exatamente a mesma coisa com a sua vida. Ele olha para você e percebe que certas pessoas, certas situações, certos ambientes já não servem mais para a versão atualizada da sua alma. Você, como canceriano, tem uma característica muito marcante que é a lealdade extrema. Você se apega às pessoas, aos lugares, às situações com uma força impressionante. Essa é uma qualidade linda, mas também pode se tornar uma armadilha. Sabe por quê? Porque você muitas vezes continua carregando relacionamentos que já morreram, permanece em empregos que sufocam a sua criatividade, mantém amizades que drenam a sua energia, tudo porque o seu coração compassivo não consegue simplesmente soltar. Então o universo precisa intervir. Ele precisa fazer o trabalho pesado que você não consegue fazer sozinho. Ele precisa tirar da sua vida aquilo que você jamais teria coragem de dispensar, mesmo sabendo lá no fundo que aquilo não estava mais funcionando. Pensa naquela pessoa que saiu da sua vida recentemente e que está causando tanta dor no seu coração. Agora eu quero que você faça um exercício de honestidade brutal consigo mesmo. Será que aquela pessoa realmente te valorizava? Será que aquele relacionamento te fazia crescer ou te mantinha preso em padrões antigos? Será que aquela amizade era recíproca ou você estava sempre dando sem receber nada em troca? Na maioria das vezes, quando você olha com sinceridade, você percebe que aquilo que o universo tirou já estava te machucando há muito tempo. Mas você insistia em segurar, em tentar consertar, em acreditar que as coisas iam melhorar. Até que o cosmos decidiu que você merecia mais, que você merecia melhor, e simplesmente removeu aquilo da sua trajetória. E tem mais. O universo não está preocupado apenas em remover o que te faz mal. Ele está preparando você para receber o que te faz bem. Imagine que você está segurando 2 balões cheios nas suas mãos.
Para pegar um terceiro balão, muito mais bonito e especial, você precisa soltar pelo menos um dos que está segurando. É simples assim. Se a sua vida está cheia de relacionamentos mediocres, não tem espaço para o amor verdadeiro entrar. Se o seu tempo está todo ocupado com um trabalho que não te satisfaz, não tem brecha para a oportunidade dos sonhos aparecer. Se a sua energia está sendo sugada por amizades tóxicas, não sobra vitalidade para conexões genuínas se formarem. O propósito divino por trás de cada perda é sempre a preparação para um ganho maior. Sempre. Não existe exceção a essa regra cósmica. Mas o problema é que nós, seres humanos limitados pela nossa perspectiva temporal, só conseguimos ver o momento presente. Estamos vivendo o capítulo da dor, do vazio, da saudade, e por isso não conseguimos enxergar que este capítulo é necessário para que os próximos capítulos sejam escritos. É como assistir a um filme pela metade e achar que o herói não vai conseguir vencer. Você está vendo só a parte difícil da história, mas o final glorioso está vindo, pode acreditar. Tem uma sabedoria antiga que diz que o universo conspira a favor daqueles que seguem o seu propósito verdadeiro. E o seu propósito, canceriano, canceriana, não é sofrer eternamente por perdas temporárias. O seu propósito não é viver apegado ao passado, chorando pelo que não deu certo. O seu propósito é muito maior. É usar essa sensibilidade toda, essa capacidade de amar profundamente, essa intuição poderosa que você possui para construir uma vida que realmente faça sentido. E às vezes, para você conseguir enxergar esse propósito com clareza, o universo precisa limpar a névoa, precisa remover as distrações, precisa esvaziar as suas mãos para que você possa finalmente segurar aquilo que realmente importa. Então, quando você sentir aquela tristeza batendo forte no peito, quando a saudade apertar, quando a sensação de perda parecer insuportável, respire fundo e lembre desta verdade. O universo nunca, jamais, tira algo de você sem ter um plano melhor em mente. Cada despedida que você enfrentou foi na verdade um redirecionamento divino. Cada porta fechada foi a proteção de Deus impedindo você de entrar em um caminho que levaria ao sofrimento maior. Cada pessoa que se afastou estava liberando espaço para alguém muito mais alinhado com a sua essência chegar. Confie no processo. Confie no timing divino. Confie que você não está perdendo absolutamente nada que seja verdadeiramente seu. O que é seu de direito cósmico jamais será tirado. E o que foi tirado, nunca foi realmente seu para começar. Segunda verdade, Deus está fazendo uma limpeza energética profunda na sua vida. Agora vamos mergulhar mais fundo nesta compreensão espiritual. Canceriano, canceriana. Existe algo acontecendo nos bastidores da sua existência neste momento que é absolutamente revolucionário. Deus, o universo, a fonte divina, como você preferir chamar, está realizando uma limpeza energética tão profunda na sua vida que vai muito além do que os seus olhos físicos conseguem perceber. Não estamos falando apenas de pessoas saindo, de situações mudando, de portas se fechando. Estamos falando de uma purificação completa das energias que você carrega, dos padrões que você repete, das crenças limitantes que você herdou e que nem sabia que estavam ali, sabotando a sua felicidade. Você já parou para pensar em quantas coisas você carrega na sua bagagem emocional que nem são suas de verdade? Quantos medos você aprendeu com seus pais, com a sua família, com as pessoas que te criaram? Quantas crenças sobre amor, sobre dinheiro, sobre merecimento foram plantadas na sua mente desde criança e você nem questionou se aquilo era verdade ou não? O canceriano tem essa tendência natural de absorver tudo ao seu redor como uma esponja emocional. Você cresceu sentindo as frustrações da sua mãe, as preocupações do seu pai, as tristezas dos seus irmãos, e sem perceber, você fez de tudo isso parte da sua própria identidade. Mas agora chegou o momento de soltar. Chegou o momento de devolver para o universo tudo aquilo que nunca foi seu para carregar. E essa limpeza energética que Deus está fazendo na sua vida é justamente isso. Ele está removendo camada por camada de condicionamentos antigos, de traumas que você nem lembra mais de onde vieram, de padrões de autossabotagem que estavam tão enraizados que pareciam parte da sua personalidade. E sabe como esse processo acontece? Através das perdas que você está experimentando. Cada pessoa que sai leva consigo uma parte da sua história antiga. Cada situação que se desfaz quebra uma corrente invisível que te prendia a versões ultrapassadas de quem você era. Pensa comigo neste exemplo. Imagine que você tem um jardim lindo, mas cheio de ervas daninhas misturadas com as flores. As ervas daninhas sugam os nutrientes do solo, competem por espaço, impedem que as flores cresçam em todo o seu potencial. Para ter um jardim verdadeiramente magnífico, você precisa arrancar essas ervas pela raiz. Vai doer um pouco no jardim? Vai. Vai parecer que você está destruindo alguma coisa? Vai.
Mas na verdade você está criando as condições perfeitas para que as flores mais belas possam finalmente florescer sem obstáculos. A sua vida é esse jardim. E Deus é o jardineiro sábio que sabe exatamente o que precisa ser removido para que você alcance o seu máximo esplendor. Tem uma coisa muito interessante que acontece durante esse processo de limpeza energética. Você começa a perceber mudanças em você mesmo que não consegue explicar direito. De repente você não tem mais paciência para conversas superficiais. Aquelas fofocas que antes te divertiam agora te cansam profundamente. Pessoas que você considerava amigas começam a parecer estranhas, como se vocês falassem idiomas diferentes. Ambientes que você frequentava há anos de repente te deixam desconfortável, como se você não pertencesse mais ali. Isso tudo não é coincidência. Isso tudo é o resultado da elevação da sua frequência vibracional. Quando Deus limpa a sua energia, Ele automaticamente aumenta a sua vibração espiritual. E quando a sua vibração aumenta, tudo que vibra numa frequência mais baixa naturalmente se afasta. É como quando você sintoniza o rádio numa estação nova. As estações antigas simplesmente desaparecem, não porque tem algo de errado com elas, mas porque você está agora numa frequência diferente. As pessoas que estão saindo da sua vida não são más pessoas necessariamente. Elas simplesmente vibram numa frequência que não combina mais com a sua nova frequência. E tentar manter essas conexões seria como tentar ouvir duas estações de rádio ao mesmo tempo. Não funciona. Só gera estática, confusão, desconforto. E tem mais uma camada importante nessa limpeza energética que poucos entendem. Deus está removendo da sua vida não apenas o que te faz mal, mas também o que é neutro, o que é medíocre, o que é morno. Sabe aquela amizade que não te machuca, mas também não te acrescenta nada? Aquele trabalho que paga as contas, mas não te inspira? Aquele relacionamento que é confortável, mas não te faz sentir vivo de verdade? Tudo isso também precisa sair. Porque o plano divino para você não é uma vida mediana. Não é uma existência de meio termo. Não é um destino de conforto sem propósito. O plano é grandioso. O plano é extraordinário. E para caber na sua vida, esse plano precisa de espaço. Muito espaço. A limpeza energética também envolve a purificação dos seus ambientes físicos. Você pode começar a sentir uma necessidade inexplicável de organizar a casa, de doar roupas, de se desfazer de objetos antigos. Isso não é apenas um desejo de arrumação. É o seu espírito respondendo à limpeza que está acontecendo no plano invisível. Como é dentro, é fora. Quando Deus limpa sua energia interna, você naturalmente quer que o seu ambiente externo reflita essa pureza, essa leveza, essa sensação de novo começo. Não resista a esses impulsos. Eles são parte do processo de cura e renovação. Outro aspecto fascinante dessa limpeza é que ela acontece em ciclos. Não é um evento único. Deus vai removendo camadas progressivamente, respeitando a sua capacidade de processar e integrar as mudanças. Às vezes você vai sentir que já passou por isso, que já superou, e de repente vem outra onda de perdas, outra fase de despedidas. Não se desespere. Cada ciclo trabalha num nível mais profundo que o anterior. Cada onda de limpeza te leva mais perto da sua essência verdadeira, da sua luz original, daquilo que você veio fazer neste mundo antes de se perder nas expectativas dos outros e nas próprias inseguranças. E sabe qual é a parte mais linda de tudo isso? Quando a limpeza estiver completa, quando Deus terminar de remover tudo que não serve mais, você vai olhar no espelho e finalmente se reconhecer. Você vai olhar para a sua vida e ver clareza onde antes havia confusão. Vai sentir leveza onde antes havia peso. Vai experimentar paz onde antes havia ansiedade constante. E vai perceber que cada perda que doeu tanto não foi perda de verdade. Foi libertação. Foi resgate. Foi o universo dizendo que você merece muito mais do que estava se contentando em aceitar. Terceira verdade: suas perdas são proteções divinas disfarçadas. Canceriano, canceriana, chegou a hora de você enxergar as suas perdas por um ângulo completamente diferente. Eu sei que dói. Eu sei que cada despedida parece um pedaço seu sendo arrancado. Eu sei que você passa noites em claro se perguntando por que aquilo aconteceu, o que você poderia ter feito diferente, se tem algo de errado com você. Mas e se eu te contar que aquelas perdas que estão partindo seu coração na verdade te salvaram de sofrimentos muito maiores? E se cada pessoa que se afastou estava na verdade sendo afastada por Deus para te proteger de traições futuras, de decepções inevitáveis, de caminhos que levariam ao colapso? Vamos olhar para isso com mais profundidade. O universo consegue ver coisas que você não consegue. Ele enxerga o futuro, as possibilidades, os desdobramentos de cada escolha.
É como se você estivesse jogando xadrez, mas só conseguisse ver uma jogada à frente, enquanto Deus está vendo o jogo inteiro, do começo ao fim. Então, quando Ele move uma peça, quando Ele remove alguém ou algo da sua vida, não é crueldade. É estratégia divina. Ele está te salvando de um checkmate emocional que você nem sabia que estava vindo. Pensa naquela pessoa que você amava tanto e que de repente simplesmente desapareceu da sua vida. Você sofreu, você chorou, você implorou para que ela voltasse. Mas ela não voltou. E você ficou ali, no vazio, sentindo que nunca mais ia conseguir ser feliz sem aquela pessoa. Mas o que você não sabia é que se aquela pessoa tivesse ficado, em 6 meses ela ia te trair. Ou ia te usar financeiramente. Ou ia te prender num relacionamento tóxico que ia destruir completamente a sua autoestima. Deus viu isso. Deus viu o desastre que estava se formando. E Ele teve compaixão de você. Ele preferiu te dar a dor da perda agora, que é uma dor que cura com o tempo, do que te deixar experimentar a dor da traição, da humilhação, do abuso, que são dores que deixam cicatrizes permanentes. Ou pensa naquele emprego que você perdeu e que te deixou desesperado, sem saber como ia pagar as contas, sem entender por que isso estava acontecendo logo com você que sempre foi tão dedicado. Você se sentiu injustiçado, desvalorizado, jogado fora. Mas o que você não enxergou é que se você tivesse permanecido naquele emprego, em 1 ano a empresa ia falir e você ia ficar sem receber os seus direitos. Ou o estresse daquela posição ia te levar a um colapso nervoso. Ou você ia perder oportunidades incríveis que só puderam aparecer porque você estava disponível, porque você tinha tempo e energia para enxergá-las. Deus te tirou de lá não para te punir, mas para te reposicionar num lugar melhor. A verdade é que o seu anjo da guarda trabalha em tempo integral protegendo você de coisas que você nunca vai descobrir que quase aconteceram. Quantas vezes você perdeu um ônibus e ficou irritado, mas aquele ônibus se envolveu em um acidente logo depois? Quantas vezes uma porta se fechou na sua cara e você ficou frustrado, mas por trás daquela porta havia um caminho de sofrimento? O universo está constantemente desviando você de perigos, afastando pessoas mal intencionadas, bloqueando situações que pareciam boas mas que na verdade eram armadilhas. E na maioria das vezes, você nem percebe. Você só sente a frustração da perda sem entender que aquela perda foi um presente. Tem uma história antiga de um homem que perdeu seu cavalo e todos no vilarejo disseram que ele tinha tido um azar terrível. Mas o homem sábio respondeu que não sabia se era azar ou sorte, só sabia que perdeu o cavalo. Dias depois, o cavalo voltou trazendo 3 cavalos selvagens com ele, e todos disseram que ele tinha muita sorte. Mas o homem sábio disse que não sabia se era sorte ou azar, só sabia que agora tinha mais cavalos. Então o filho dele tentou domar um dos cavalos selvagens, caiu e quebrou a perna, e todos disseram que era um azar terrível. Mas o homem sábio manteve a mesma postura. E quando o exército passou pelo vilarejo recrutando todos os jovens saudáveis para a guerra, o filho dele foi poupado por causa da perna quebrada, e salvou a vida. A moral dessa história é profunda. Você nunca sabe, no momento exato em que algo acontece, se aquilo é uma bênção ou uma maldição. Você só vai entender com o tempo, com a distância, quando conseguir ver o panorama completo. Então, canceriano, canceriana, eu preciso que você pare de se torturar com perguntas sem resposta. Para de ficar remoendo o que você poderia ter feito diferente. Para de se culpar por coisas que não estavam no seu controle. A pessoa saiu? Foi proteção. A oportunidade não veio? Foi redirecionamento. O plano não deu certo? Foi o universo te salvando de um erro maior. Cada não que você recebeu foi na verdade um sim para algo melhor. Cada porta fechada te impediu de entrar num lugar que ia te aprisionar. Cada perda te livrou de um peso que você nem sabia que estava carregando. E tem uma verdade ainda mais profunda aqui. Às vezes Deus precisa te proteger de você mesmo. Sim, das suas próprias escolhas ruins, dos seus padrões autodestrutivos, da sua tendência de se sacrificar pelos outros até não sobrar nada de você. Você, como canceriano, tem essa característica de cuidar de todo mundo, de colocar as necessidades dos outros acima das suas, de se anular para fazer os outros felizes. E muitas vezes você escolheria ficar em situações terríveis só para não decepcionar ninguém, só para não causar conflito, só para manter a paz mesmo que essa paz esteja te matando por dentro. Então o universo precisa tomar a decisão por você. Ele precisa remover aquilo que você jamais teria coragem de deixar ir, mesmo sabendo que deveria. Cada perda que você está vivendo agora é Deus dizendo que você merece mais respeito, mais reciprocidade, mais verdade, mais leveza. É o cosmos inteiro conspirando para te tirar de relacionamentos unilaterais onde só você dava e nunca recebia.
É a força divina te arrancando de ambientes tóxicos onde a sua luz estava sendo constantemente diminuída. É a proteção celestial te afastando de pessoas que sorriam na sua frente, mas te sabotavam pelas costas. Você pode não ver isso agora, mas um dia vai olhar para trás e vai agradecer de joelhos por cada porta que se fechou, por cada pessoa que saiu, por cada plano que não deu certo. Agora eu quero fazer uma pausa aqui no vídeo para te pedir uma coisa muito importante. Se esta mensagem está tocando seu coração, se você está sentindo que estas palavras foram feitas especialmente para você, não guarde isso só para si. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que pode transformar a sua vida. E me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu adoro saber que estas mensagens estão chegando em corações ao redor de todo mundo. E se o conteúdo deste canal tem feito diferença na sua jornada espiritual, considere se tornar um apoiador, um assinante. Quando você apoia este trabalho, você está permitindo que mais pessoas recebam estas mensagens de esperança e transformação. Você está contribuindo para espalhar luz num mundo que tanto precisa dela. Agora vamos continuar com as verdades que vão revolucionar a sua compreensão sobre tudo o que está acontecendo na sua vida. Quarta verdade: o universo está alinhando você com sua verdadeira tribo espiritual. Canceriano, canceriana, tem algo mágico acontecendo neste exato momento que você precisa compreender com todo o seu coração. Enquanto certas pessoas estão saindo da sua vida, outras estão sendo magneticamente atraídas para você. Mas não são pessoas quaisquer. São almas que fazem parte da sua verdadeira família espiritual, da sua tribo cósmica, daqueles que vieram para este mundo com missões semelhantes à sua. O universo está fazendo um trabalho de alta precisão, removendo conexões superficiais para abrir espaço para vínculos profundos e verdadeiros que vão sustentar você durante o resto da sua jornada. Você sabe qual é o problema? Durante muito tempo você confundiu companhia com conexão. Você tinha muitas pessoas ao seu redor, mas se sentia profundamente sozinho. Você frequentava encontros, festas, reuniões, mas voltava para casa com aquela sensação de vazio, como se ninguém realmente te visse, te entendesse, te valorizasse na sua essência. E sabe por quê? Porque aquelas não eram as suas pessoas. Eram apenas companhias temporárias, figurantes na sua história, relacionamentos de conveniência que serviam para preencher o silêncio, mas não tocavam a sua alma. A verdadeira tribo espiritual funciona de uma maneira completamente diferente. São aquelas pessoas com quem você não precisa fingir, não precisa usar máscaras, não precisa explicar demais porque elas simplesmente te entendem num nível que vai além das palavras. São aqueles encontros onde 5 minutos de conversa nutrem mais a sua alma do que anos de convivência superficial com outras pessoas. São aqueles vínculos onde você pode ser totalmente você mesmo, com todas as suas imperfeições, vulnerabilidades e excentricidades, e ainda assim se sentir amado e aceito. E como o universo está trazendo essas pessoas para você? Através da elevação da sua frequência vibracional. Lembra que falamos antes sobre a limpeza energética? Então, essa limpeza tem um propósito duplo. Ela não só remove o que não serve, como também te sintoniza numa frequência onde você pode finalmente atrair aqueles que realmente pertencem à sua jornada. É como se antes você estivesse transmitindo num canal de televisão cheio de interferência, e agora o sinal está ficando cristalino. E quem vibra na mesma frequência límpida consegue te encontrar com muito mais facilidade. Tem um detalhe importante aqui. A sua tribo espiritual não vai aparecer necessariamente nos lugares onde você procurou até agora. Não vai ser nos mesmos círculos sociais de sempre, nas mesmas rodas de amigos, nos mesmos ambientes. O universo está te levando para novos territórios, te colocando em situações diferentes, te apresentando pessoas em momentos inesperados. Aquele curso que você sentiu vontade de fazer, mas achou que era bobagem? Pode ser lá. Aquele grupo que você pensou em participar, mas ficou com vergonha? Pode ser lá. Aquela viagem que seu coração pedia, mas sua razão dizia que não era a hora? Pode ser lá. Confie nos seus impulsos. Seu espírito sabe onde a sua tribo está. E tem uma característica muito bonita sobre a tribo espiritual verdadeira. Ela não é baseada em interesses superficiais compartilhados. Não é sobre gostar das mesmas músicas ou dos mesmos programas. É sobre compartilhar os mesmos valores profundos, as mesmas questões existenciais, o mesmo desejo de crescimento e evolução. São pessoas que te desafiam a ser melhor, que celebram as suas vitórias sem inveja, que te apoiam nas quedas sem julgamento, que te dizem verdades duras quando necessário porque se importam genuinamente com seu bem-estar. Você vai reconhecer alguém da sua tribo espiritual por alguns sinais muito claros. Primeiro, a conexão vai ser imediata e profunda, como se vocês já se conhecessem há 1000 anos.
Segundo, você vai se sentir energizado depois de encontrar com essas pessoas, não drenado como acontecia com as antigas conexões. Terceiro, essas pessoas vão aparecer em momentos sincronísticos, quando você mais precisa delas, como se o universo tivesse orquestrado o encontro perfeitamente. Quarto, as conversas vão fluir naturalmente para temas profundos, espirituais, significativos, sem aquele desconforto ou necessidade de manter tudo superficial. Agora, tem uma coisa que você precisa entender sobre timing. A sua tribo não vai aparecer toda de uma vez. O universo é sábio e sabe que você precisa de tempo para processar as perdas, para se curar, para se reconectar consigo mesmo antes de estar pronto para receber essas novas conexões. Algumas pessoas da sua tribo já estão na sua vida, mas você ainda não reconheceu porque está muito focado no que perdeu. Outras vão chegar nos próximos meses, conforme você for se abrindo mais para novas possibilidades. E algumas só vão aparecer quando você estiver completamente alinhado com seu propósito de vida, porque fazem parte especificamente da realização desse propósito. Tem outro aspecto fascinante sobre a tribo espiritual. Ela não é fixa e permanente da maneira como você imagina. Algumas pessoas vão estar com você por toda esta vida. Outras vão aparecer por uma temporada específica, te ensinar o que você precisa aprender, te apoiar numa fase particular, e depois vão seguir seus próprios caminhos. E está tudo bem. Porque na consciência espiritual elevada, você entende que cada pessoa que cruza o seu caminho tem um propósito divino, seja para ficar ou para passar. O importante não é a duração da conexão, mas a profundidade e a verdade que existe nela enquanto dura. E sabe qual é a parte mais libertadora de tudo isso? Quando você encontra sua verdadeira tribo espiritual, aquela ansiedade constante de agradar todo mundo simplesmente desaparece. Você para de se contorcer para se encaixar em grupos onde você nunca pertenceu. Você para de gastar energia tentando manter relacionamentos que já acabaram. Você para de ter medo de ser abandonado porque sabe que quem é realmente seu jamais vai embora, e quem vai embora nunca foi realmente seu. Você finalmente entende que solidão verdadeira não é estar fisicamente sozinho. É estar cercado de pessoas e ainda assim se sentir incompreendido. E conexão verdadeira não é ter 1000 amigos. É ter aqueles poucos, raros e preciosos vínculos onde você pode ser completamente autêntico. O universo está te preparando para experimentar esse tipo de conexão. Ele está limpando o caminho, removendo os obstáculos, ajustando as frequências. E enquanto isso dói agora, enquanto você sente vazio das despedidas, saiba que cada espaço vazio está sendo preparado para receber algo infinitamente melhor. Pessoas que vão te ver de verdade. Pessoas que vão te valorizar genuinamente. Pessoas que vão caminhar ao seu lado não por conveniência, mas por escolha consciente e amor verdadeiro. Sua tribo está vindo. E quando ela chegar, você vai entender por que foi necessário deixar todos os outros partirem. Quinta verdade: Deus está te ensinando sobre seu verdadeiro valor. Chegou o momento de falar sobre uma das lições mais importantes que o universo está te ensinando através dessas perdas, canceriano, canceriana. E essa lição é sobre o seu valor verdadeiro. Durante muito tempo, você baseou o seu valor no quanto as pessoas te queriam, no quanto você era necessário, no quanto você conseguia fazer pelos outros. Você media sua importância pela capacidade de se sacrificar, de cuidar, de resolver os problemas de todo mundo. E quando alguém te rejeitava ou se afastava, você automaticamente assumia que tinha algo de errado com você, que você não era suficiente, que precisava ser mais, fazer mais, dar mais. Mas o universo está te mostrando agora que essa equação estava completamente errada desde o começo. O seu valor não tem absolutamente nada a ver com o quanto as outras pessoas conseguem reconhecê-lo ou valorizá-lo. O seu valor é intrínseco, inerente, incondicional. Você vale pelo simples fato de existir, de ser uma expressão única do divino neste universo. Não precisa provar nada para ninguém. Não precisa ganhar o amor de ninguém. Não precisa se diminuir para fazer os outros se sentirem maiores. Você já é valioso. Você sempre foi valioso. E continuará sendo valioso independentemente de quem reconheça isso ou não. Pensa comigo nesta metáfora. Um diamante não perde o seu valor se alguém o confunde com vidro. O sol não deixa de brilhar se alguém fecha as cortinas. O oceano não fica menor se alguém só enxerga uma gota. Da mesma forma, você não perde o seu valor quando pessoas míopes não conseguem ver a sua luz. O problema nunca foi você. O problema foi sempre a limitação da visão dos outros. E o universo está te libertando da necessidade de ser validado por pessoas que não têm capacidade de enxergar quem você realmente é. Tem uma coisa muito dolorosa que acontece quando você não conhece o seu próprio valor. Você aceita migalhas achando que é banquete.
Você se contenta com amor condicional, achando que é o máximo que merece. Você permanece em situações que te diminuem achando que é melhor isso do que ficar sozinho. Você tolera desrespeito, negligência, indiferença, tudo porque lá no fundo você não acredita que merece coisa melhor. E as pessoas sentem isso. Quando você não se valoriza, quando você não estabelece limites, quando você não honra sua própria essência, você atrai justamente aqueles que vão confirmar essa crença limitante sobre você mesmo. Mas agora Deus está invertendo completamente esse padrão. Ele está te mostrando, através da dor dessas perdas, que você não pode mais aceitar menos do que você merece. Ele está te ensinando que é melhor estar sozinho com a sua dignidade intacta do que estar acompanhado, mas traindo a sua própria essência. Ele está te forçando a olhar no espelho e reconhecer o ser magnífico que você é, com toda a sua sensibilidade, com toda a sua capacidade de amar, com toda a sua força interior que você nem sabia que tinha até precisar usar. E sabe como essa lição sobre valor verdadeiro se manifesta praticamente na sua vida? Você começa a estabelecer limites. Você começa a dizer não sem sentir culpa. Você começa a priorizar o seu bem-estar sem achar que é egoísmo. Você começa a se afastar de conversas, ambientes e relacionamentos que te drenam sem pensar duas vezes. Você começa a exigir reciprocidade em vez de só dar e dar sem receber nada. Você começa a escolher a paz em vez de tentar manter todo mundo feliz menos você mesmo. E isso não é você se tornando duro ou insensível. Isso é você finalmente aprendendo a se amar de verdade. O canceriano tem uma dificuldade enorme com esse aspecto porque o seu coração compassivo confunde amor próprio com egoísmo. Você acha que colocar limites é ser frio. Você acha que priorizar suas necessidades é ser insensível. Você acha que dizer não é decepcionar as pessoas. Mas a verdade é exatamente o oposto. Quando você se valoriza, quando você se respeita, quando você honra suas próprias necessidades, você está ensinando os outros como te tratar. Você está estabelecendo o padrão de qualidade para os relacionamentos que você vai permitir na sua vida. Você está mostrando ao universo que está pronto para receber o que realmente merece. E tem mais. Quando você reconhece o seu próprio valor, você para de se apegar desesperadamente às pessoas. Você para de implorar por atenção, por amor, por reconhecimento. Você para de se contorcer para se encaixar nas expectativas dos outros. Porque você entende que quem não te valoriza simplesmente não te merece. E você prefere estar sozinho sendo verdadeiro do que acompanhado usando máscaras. Esse desapego saudável é um sinal de maturidade espiritual. É você dizendo para o universo que confia no plano divino, que sabe que o que é seu vai chegar no tempo certo, e que não precisa mais se rebaixar para receber migalhas de afeto. O universo está literalmente te treinando para os relacionamentos de alto nível que estão vindo. Ele está te preparando para receber pessoas que vão te tratar com o respeito que você merece, que vão valorizar a sua presença, que vão retribuir o amor que você dá. Mas antes de essas pessoas chegarem, você precisa aprender a se valorizar sozinho. Você precisa desenvolver uma autoestima que não dependa de validação externa. Você precisa construir um amor próprio tão sólido que ninguém mais consiga te fazer duvidar do seu valor. E essas perdas dolorosas que você está vivendo agora são justamente o treino intensivo que vai te levar a esse nível de consciência. Cada pessoa que te desvalorizou e que agora saiu da sua vida está na verdade te ensinando exatamente o tipo de tratamento que você não vai mais aceitar no futuro. Cada situação onde você se sentiu diminuído está calibrando o seu radar para identificar e se afastar rapidamente de qualquer coisa semelhante que surgir no seu caminho. Cada decepção está fortalecendo a sua capacidade de escolher melhor, de discernir quem merece o acesso à sua vida e quem não merece. Deus está literalmente usando as próprias feridas para te tornar mais sábio, mais forte, mais consciente do tesouro que você é. E quando você finalmente internalizar essa verdade sobre o seu valor, tudo na sua vida vai mudar. Você vai atrair pessoas diferentes. Vai criar relacionamentos diferentes. Vai experimentar um nível de respeito e reciprocidade que nem sabia que era possível. Porque o universo sempre reflete de volta para você a maneira como você se trata. Quando você se ama, o amor chega. Quando você se respeita, o respeito aparece. Quando você se valoriza, pessoas valiosas são atraídas para o seu campo energético. É lei universal. É matemática cósmica. É inevitável. Sexta verdade. O universo está te preparando para receber abundância em todas as áreas. Agora vamos falar sobre algo que vai expandir completamente a sua compreensão sobre o que está acontecendo. Canceriano, canceriana. Essas perdas todas que você está experimentando não são apenas sobre relacionamentos ou pessoas. Elas fazem parte de um processo muito maior de preparação para uma vida de abundância verdadeira em absolutamente todas as áreas.
Estamos falando de abundância financeira, abundância emocional, abundância de saúde, abundância de oportunidades, abundância de alegria, abundância de propósito. O universo está literalmente esvaziando seus bolsos de moedas falsas para poder encher com ouro verdadeiro. Deixa eu te explicar como isso funciona. Existe uma lei espiritual que diz que você não pode receber o novo enquanto estiver segurando o velho com todas as forças. É como tentar encher um copo que já está cheio de água suja. Não adianta despejar água limpa por cima. Você precisa primeiro esvaziar o copo, limpá-lo, e só então ele está pronto para receber água pura. A sua vida é esse copo. E o universo está fazendo o trabalho de esvaziamento e limpeza para que você possa receber bênçãos que são muito maiores do que qualquer coisa que você perdeu. Pensa na área financeira, por exemplo. Talvez você tenha perdido um emprego, ou um cliente importante, ou uma fonte de renda que você contava. E você ficou desesperado pensando como vai sobreviver, como vai pagar as contas, como vai se sustentar. Mas o que você não está vendo é que aquele emprego, aquele cliente, aquela fonte de renda estava te mantendo preso num nível de abundância limitado. Estava consumindo todo o seu tempo e energia de uma forma que não deixava espaço para oportunidades muito maiores aparecerem. O universo precisou te tirar dali para te reposicionar num patamar financeiro completamente diferente. E o mesmo vale para a abundância emocional. Aqueles relacionamentos que acabaram estavam te deixando emocionalmente exausto, sugando a sua energia vital, mantendo você num estado constante de ansiedade ou tristeza disfarçada de normalidade. Você tinha companhia, mas não tinha paz. Tinha pessoas ao redor, mas não tinha alegria genuína. E você foi se acostumando com aquilo, foi normalizando um nível de bem-estar emocional que estava muito abaixo do que você realmente merece. Então o universo precisou intervir, remover aqueles drenos energéticos, para que você possa finalmente experimentar o que é ter relacionamentos que te nutrem, que te inspiram, que te fazem sorrir de verdade. Na área da saúde também tem uma transformação acontecendo. O estresse daqueles ambientes tóxicos, a ansiedade daqueles relacionamentos difíceis, a pressão daquelas situações insustentáveis estava literalmente adoecendo seu corpo. Você pode não ter percebido ainda, mas aquelas dores de cabeça constantes, aquele cansaço que não passava, aqueles problemas digestivos, tudo isso estava diretamente relacionado ao que você estava permitindo na sua vida. E agora que essas fontes de estresse estão sendo removidas, o seu corpo finalmente pode começar a se curar, a se regenerar, a voltar ao seu estado natural de vitalidade e saúde. O universo também está preparando você para a abundância de oportunidades. Sabe aquelas portas que se fecharam e que pareciam ser as únicas possibilidades que você tinha? Elas eram na verdade becos sem saída disfarçados de caminhos. Se você tivesse entrado por aquelas portas, teria perdido as verdadeiras oportunidades que estão chegando. E essas novas oportunidades são de uma magnitude que você nem consegue imaginar ainda. São propostas que vão fazer você se perguntar como conseguiu viver tanto tempo se contentando com tão pouco. São aberturas que vão te levar para níveis de realização profissional, criativa, financeira que você achava que eram só para outras pessoas. Tem um aspecto muito bonito sobre essa preparação para a abundância. Ela não é apenas sobre receber coisas boas. Ela é sobre você se tornar uma pessoa capaz de receber, de segurar, de administrar e de multiplicar essas bênçãos. Muita gente recebe oportunidades incríveis e não consegue aproveitá-las porque não está preparado internamente. Ganham dinheiro e perdem tudo rapidamente. Encontram o amor verdadeiro e sabotam o relacionamento. Recebem chances de ouro e não têm estrutura emocional para lidar com sucesso. Por isso o universo não está apenas te dando coisas novas. Ele está te transformando, te fortalecendo, te amadurecendo para que quando as bênçãos chegarem, você esteja pronto para recebê-las e mantê-las. E sabe qual é o indicador de que você está pronto? Quando você para de se desesperar com as perdas. Quando você consegue manter a fé mesmo sem ver evidências físicas de que as coisas estão melhorando. Quando você continua trabalhando no seu desenvolvimento pessoal mesmo quando parece que nada está acontecendo. Quando você escolhe a gratidão em vez do vitimismo. Quando você confia no timing divino em vez de tentar forçar as coisas a acontecerem no seu tempo. Esse estado de consciência é a porta de entrada para a abundância. É o sinal verde que você dá para o universo de que está pronto para receber o que ele quer te dar. Agora tem uma coisa que você precisa entender sobre a abundância verdadeira. Ela não é apenas sobre quantidade. É sobre qualidade. É sobre alinhamento. É sobre ter coisas que realmente fazem sentido para você, que nutrem a sua alma, que contribuem para a sua evolução. Você pode ter muito dinheiro e ser miserável. Pode ter muitos amigos e se sentir sozinho. Pode ter sucesso profissional e sentir que a sua vida não tem propósito.
A abundância que o universo está preparando para você é diferente. É uma abundância que satisfaz não apenas as necessidades materiais, mas também as necessidades espirituais e emocionais mais profundas. E tem mais. Essa abundância que está vindo não é para você acumular egoisticamente. É para você usar como ferramenta de transformação na sua própria vida e na vida dos outros. Quando você próspera, quando você se cura, quando você se realiza, você automaticamente se torna um farol de esperança para outros que ainda estão lutando. Você se torna a prova viva de que é possível superar, de que é possível renascer, de que é possível criar uma vida linda depois das perdas mais dolorosas. E essa é a parte mais bonita do plano divino. Ele não está te abençoando apenas para o seu próprio bem. Ele está te transformando num canal de bênçãos para o mundo inteiro. Então, canceriano, canceriana, eu quero que você comece a mudar a sua mentalidade a partir de agora. Para de olhar para o que você perdeu e comece a criar espaço mental e emocional para o que está vindo. Para de reclamar do vazio e comece a decorar esse espaço vazio com a energia da expectativa positiva. Para de ter medo do futuro e comece a ficar animado com as possibilidades infinitas que estão se abrindo. O universo está trabalhando a seu favor. Deus está preparando coisas que você nem pediu ainda porque Ele sabe o que você realmente precisa antes mesmo de você saber. Confie, entregue. E prepare o seu coração para receber abundância em níveis que você nunca experimentou antes. Sétima verdade. Suas dores estão te transformando em um ser humano mais profundo. Canceriano, canceriana, agora vamos entrar numa verdade que pode ser difícil de aceitar, mas que é absolutamente essencial para a sua jornada. A dor que você está sentindo agora, por mais insuportável que pareça, está fazendo com você algo que nenhuma outra experiência poderia fazer. Ela está te dando profundidade. Está te dando sabedoria. Está te dando uma compreensão sobre a vida que só vem através do sofrimento transformado em crescimento. Você está se tornando uma pessoa muito mais rica internamente, muito mais compassiva, muito mais forte do que era antes dessas perdas todas. Tem uma verdade desconfortável que poucos têm coragem de dizer, mas que precisa ser dita. As pessoas mais interessantes, mais sábias, mais inspiradoras que você conhece não são aquelas que tiveram vidas fáceis. São aquelas que passaram pelo fogo e não viraram cinzas, viraram diamantes. São aquelas que enfrentaram perdas terríveis e encontraram significado no sofrimento. São aquelas que foram quebradas e se reconstruíram de uma forma ainda mais bela. E você está nesse processo agora. Você está sendo forjado. Está sendo moldado. Está sendo transformado em algo muito mais magnífico do que era antes. Pense em todas as lições que você já aprendeu através dessas experiências dolorosas. Você aprendeu sobre resiliência, sobre a sua capacidade de continuar mesmo quando tudo parecia perdido. Você aprendeu sobre compaixão, não apenas pelos outros, mas finalmente por você mesmo também. Você aprendeu sobre impermanência, sobre como tudo muda, como nada dura para sempre, e como isso é ao mesmo tempo assustador e libertador. Você aprendeu sobre discernimento, sobre como escolher melhor as pessoas que você permite na sua vida. Você aprendeu sobre força interior, sobre reservas de coragem que você nem sabia que tinha. E tem mais. Você também aprendeu sobre vulnerabilidade e como ela não é fraqueza como você pensava. Você aprendeu sobre deixar ir e como isso não é desistir. Você aprendeu sobre perdão, especialmente o perdão por si mesmo pelas escolhas que não foram as melhores. Você aprendeu sobre paciência com o processo de cura, sobre como algumas feridas levam tempo para fechar e tudo bem. Você aprendeu sobre esperança, sobre como mesmo nos dias mais escuros uma parte de você continuava acreditando que as coisas iam melhorar. Cada uma dessas lições é um tesouro. Cada uma dessas percepções é uma joia que você vai carregar para sempre. Agora vem a parte realmente bonita. Toda essa profundidade que você está adquirindo não é apenas para você. É para que você possa ajudar outras pessoas que vão passar por jornadas semelhantes. Você está sendo preparado para ser um guia, um apoio, uma luz para alguém que vai estar no escuro onde você esteve. Quando alguém vier até você desesperado por uma perda, você vai poder olhar nos olhos dessa pessoa e dizer com verdade que você sabe como é, que você já esteve ali, que você sobreviveu, e que ela também vai sobreviver. E isso vai fazer toda a diferença para aquela pessoa. Porque palavras de conforto vindas de quem nunca sofreu são vazias. Mas palavras de esperança vindas de quem já atravessou o vale sombrio e saiu do outro lado são poderosas, são verdadeiras, são transformadoras. O universo não está desperdiçando o seu sofrimento. Ele está usando cada lágrima, cada noite em claro, cada momento de dor para te esculpir em algo extraordinário. Pensa naquelas esculturas magníficas que os artistas criam.
Eles pegam um bloco de mármore bruto e começam a bater, a cinzelar, a tirar pedaços. O processo parece violento. Parece que eles estão destruindo a pedra. Mas na verdade eles estão revelando a obra de arte que sempre esteve ali dentro. É isso que está acontecendo com você. Cada perda está removendo as camadas superficiais, as partes que não eram realmente você, tudo que estava escondendo a sua verdadeira essência. E o que está sendo revelado é lindo. É poderoso. É autêntico. E tem uma coisa importante sobre essa transformação. Ela não acontece da noite para o dia. Não é um processo linear onde cada dia você está um pouco melhor que o dia anterior. Tem dias onde você vai sentir que regrediu, que voltou à estaca zero, que não aprendeu nada. E tudo bem. A cura não é uma linha reta. É uma espiral. Às vezes você passa pelos mesmos pontos de dor de novo, mas cada vez que passa, você está num nível diferente de compreensão, num patamar diferente de consciência. Você nunca está realmente voltando atrás. Você está sempre avançando, mesmo quando parece que está parado. Tem outro aspecto dessa transformação que é fascinante. Você está desenvolvendo uma sensibilidade ainda maior do que já tinha. Mas agora não é aquela sensibilidade vulnerável e desprotegida que te deixava à mercê das energias dos outros. É uma sensibilidade sábia, uma intuição aguçada, uma capacidade de ler situações e pessoas com uma precisão quase sobrenatural. Você está aprendendo a confiar nos seus pressentimentos, a ouvir aquela voz interior que sempre sabe a verdade, a perceber os sinais sutis que o universo está constantemente te enviando. Esse é um dom precioso que vai te servir para o resto da vida. E sabe qual é o momento em que você vai perceber o quanto cresceu? Quando algo que antes te destruiria agora te abala, mas não te derruba. Quando uma rejeição que antes te faria questionar o seu valor agora te faz simplesmente pensar que aquela pessoa não estava pronta para te reconhecer. Quando uma perda que antes te deixaria de cama por semanas agora te entristece, mas você consegue continuar funcionando. Quando você olha para situações difíceis com uma serenidade que você não tinha antes. Esses são os indicadores do seu crescimento, da sua evolução, da sua transformação em um ser humano mais inteiro e completo. O universo está investindo em você. Cada desafio é um investimento na sua capacidade de lidar com coisas maiores no futuro. Cada dor é um investimento na sua profundidade emocional. Cada perda é um investimento na sua sabedoria sobre o que realmente importa na vida. E esse investimento vai render frutos abundantes. Você vai se tornar aquela pessoa que as outras procuram em momentos difíceis. Você vai se tornar aquela voz de razão e esperança. Você vai se tornar aquela presença que acalma, que conforta, que inspira. E tudo isso porque você teve coragem de atravessar o seu próprio sofrimento em vez de fugir dele. Oitava verdade. O universo está te ensinando sobre o verdadeiro significado de desapego. Canceriano, canceriana, vamos falar agora sobre uma das lições mais difíceis, mas também mais libertadoras que o universo está te ensinando através dessas perdas. Estamos falando do desapego verdadeiro. E atenção, porque desapego não significa o que a maioria das pessoas pensa que significa. Não é sobre não se importar. Não é sobre não amar. Não é sobre se tornar frio ou indiferente. Desapego verdadeiro é sobre amar intensamente, mas sem se perder no processo. É sobre se importar profundamente, mas sem tornar a sua felicidade dependente de fatores externos. É sobre estar presente, mas sabendo que nada é permanente. Você, como canceriano, nasceu com uma capacidade imensa de criar vínculos profundos. Você se conecta com as pessoas de uma forma que poucos signos conseguem. Você transforma qualquer lugar em lar. Você faz das pessoas a sua família. E isso é lindo. Mas também tem um lado perigoso. Você se apega tanto que quando a pessoa vai embora, quando o lugar muda, quando a situação acaba, você sente como se uma parte de você tivesse sido arrancada. E foi justamente para curar essa forma doentia de apego que o universo está te passando por essas experiências todas. O apego que você tinha antes era baseado em medo. Medo de ficar sozinho. Medo de não ser amado. Medo de não ser suficiente. Então você segurava as pessoas e as coisas com tanta força que machucava não apenas você, mas também elas. Você sufocava os relacionamentos com a sua necessidade constante de garantias. Você prendia as pessoas com a sua dependência emocional. Você transformava amor em prisão sem nem perceber. E as pessoas sentiam isso. Sentiam aquele peso, aquela pressão, aquela necessidade desesperada que emanava de você. E muitas vezes era justamente isso que as afastava. Mas o desapego que o universo está te ensinando agora é completamente diferente. É um desapego que nasce da confiança.
Confiança em você mesmo, na sua capacidade de ficar bem independentemente do que aconteça ao seu redor. Confiança no universo, no plano divino que está sempre operando a seu favor. Confiança na vida, que sempre te dá exatamente o que você precisa no momento certo. Esse tipo de desapego não diminui o seu amor. Na verdade, ele amplifica. Porque agora você pode amar sem medo, sem expectativas sufocantes, sem a necessidade de controlar ou segurar. Pensa na diferença entre segurar um pássaro com a mão fechada ou com a mão aberta. Quando você segura com a mão fechada, você está aprisionando. O pássaro pode até ficar ali, mas não está feliz, não está livre, não está sendo o que nasceu para ser. E eventualmente vai morrer ou vai lutar até escapar. Mas quando você segura com a mão aberta, você está oferecendo um lugar de descanso, um ponto de apoio. O pássaro pode ficar, pode ir, pode voltar. E se ele escolhe ficar, é porque quer, não porque é obrigado. Esse é o tipo de amor que nasce do desapego. É um amor que liberta em vez de aprisionar. E tem uma coisa maravilhosa que acontece quando você aprende o desapego verdadeiro. As pessoas certas ficam. Não por obrigação, não por culpa, não por pena. Elas ficam porque querem, porque escolhem, porque a presença delas ao seu lado é genuína e livre. E as pessoas erradas vão embora mais rápido, antes de causar danos maiores, antes de desperdiçar anos da sua vida. O desapego funciona como um filtro natural. Ele afasta o que não é para você e mantém perto o que é verdadeiramente seu. Agora vem uma parte que talvez seja difícil de aceitar, mas que é fundamental. Desapego também significa aceitar que algumas pessoas foram feitas para passar pela sua vida, não para ficar nela. Algumas pessoas têm um papel específico na sua jornada. Elas aparecem para te ensinar algo, para te apoiar numa fase particular, para te despertar para uma verdade que você precisava ver. E quando a missão delas está completa, elas vão embora. E forçar a permanência de alguém cuja missão já terminou só vai trazer sofrimento para todo mundo envolvido. O universo está te ensinando a soltar com gratidão em vez de soltar com amargura. Está te mostrando que é possível agradecer pela jornada compartilhada mesmo quando o caminho se divide. Está te revelando que você pode guardar no coração os momentos bonitos sem precisar segurar a pessoa contra a vontade dela ou contra o fluxo natural da vida. Isso é maturidade emocional. Isso é sabedoria espiritual. Isso é evolução da alma. E sabe qual é o paradoxo lindo do desapego? Quanto mais você solta, mais você tem. Quanto menos você se agarra, mais coisas permanecem naturalmente na sua vida. Quanto menos você controla, mais as situações fluem a seu favor. É como a água. Quando você tenta segurar a água com força, ela escapa pelos dedos. Mas quando você relaxa as mãos, ela fica ali, mansa, acessível. As relações humanas funcionam exatamente assim. O controle afasta. O desapego atrai. Tem um exercício espiritual que pode te ajudar muito neste processo. Todo dia, mentalmente, devolve para o universo tudo e todos que você ama. Não como um gesto de tristeza ou resignação, mas como um ato de confiança. Você diz internamente que o que for verdadeiramente seu vai permanecer, e o que não for pode seguir o seu caminho com a sua bênção. Você oferece liberdade em vez de correntes. E nesse ato de oferecer liberdade, você também se liberta. Se liberta do medo, da ansiedade, da necessidade constante de controle. O desapego verdadeiro também se aplica às coisas materiais, aos planos, às expectativas sobre como a sua vida deveria ser. O universo está te ensinando a ter objetivos, mas sem apego rígido aos resultados. Está te mostrando que é possível planejar, mas permanecer flexível quando os planos mudam. Está te revelando que existe algo muito maior, muito mais sábio, muito mais poderoso do que a sua pequena mente consegue arquitetar. E quando você solta o controle sobre como as coisas deveriam ser, você abre espaço para que elas sejam muito melhores do que você imaginou. E no final das contas, o desapego é sobre confiar na abundância do universo. É sobre saber lá no fundo que existe o suficiente para todo mundo. Que se uma porta fecha, 1000 outras estão disponíveis. Que se uma pessoa vai embora, outras pessoas incríveis estão a caminho. Que se uma oportunidade não dá certo, oportunidades melhores estão se formando. Você não precisa se agarrar desesperadamente a nada, porque tudo que você realmente precisa já está vindo até você. E essa é a liberdade mais profunda que existe. Não depender de nada externo para sua paz interior. Estar completo em si mesmo enquanto permanece aberto para compartilhar essa completude com outros que também estão completos. Nona verdade: Deus está calibrando seu timing divino para sincronicidades poderosas. Canceriano, canceriana,
Chegamos agora numa verdade que vai fazer você enxergar tudo o que aconteceu de uma maneira completamente nova. Existe um conceito chamado timing divino que a maioria das pessoas não compreende plenamente. Elas acham que timing divino é apenas sobre esperar o momento certo para as coisas acontecerem. Mas é muito mais do que isso. É sobre você estar energeticamente, emocionalmente e espiritualmente alinhado com a frequência exata das bênçãos que estão destinadas a você. E todas essas perdas que você enfrentou fizeram parte de um processo de calibração para te colocar nessa frequência precisa. Pensa num relógio suíço, daqueles com mecanismos super complexos onde cada engrenagem tem que estar no lugar exato para o relógio funcionar perfeitamente. O universo está fazendo isso com a sua vida. Ele está ajustando cada engrenagem, removendo peças que não servem mais, instalando componentes novos, tudo para que no momento certo, tudo funcione em perfeita sincronia. E quando isso acontecer, você vai experimentar uma série de sincronicidades tão poderosas que vão parecer mágica. Mas não é mágica. É o resultado do alinhamento perfeito que estava sendo preparado o tempo todo. Sabe aquela sensação de que tudo está acontecendo no momento errado? De que as oportunidades chegam cedo demais ou tarde demais? De que as pessoas certas aparecem quando você não está pronto ou desaparecem quando você mais precisa delas? Isso acontece porque você estava fora de sincronia com seu próprio destino. Você estava vibrando numa frequência diferente daquela onde as suas bênçãos maiores existem. E o universo precisou te tirar de certos lugares, de certas situações, de certas relações para reajustar essa frequência. Cada perda foi na verdade um ajuste de calibração. Quando aquele relacionamento terminou, o universo estava te tirando de um timeline onde você ia desperdiçar mais 5 anos com a pessoa errada. Quando aquele emprego acabou, você estava sendo redirecionado para um caminho profissional muito mais alinhado com seu propósito verdadeiro. Quando aquela amizade se desfez, você estava sendo liberado de um padrão energético que te mantinha preso num nível de consciência limitado. Tudo isso foi necessário para te colocar no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas, para que as verdadeiras oportunidades da sua vida pudessem se manifestar. E tem uma coisa fascinante sobre sincronicidades. Elas só acontecem quando você está no fluxo natural da vida, quando você para de resistir, quando você para de forçar as coisas a acontecerem do jeito que você acha que deveriam acontecer. É como nadar num rio. Quando você nada contra a correnteza, você se cansa, você luta, você pode até se afogar. Mas quando você relaxa e deixa a correnteza te levar, você flui com facilidade, você chega onde precisa chegar sem tanto esforço. As sincronicidades são sinais de que você está finalmente fluindo com a correnteza divina em vez de lutar contra ela. Você vai começar a notar essas sincronicidades de várias formas. Vai pensar em alguém e essa pessoa vai te ligar minutos depois. Vai precisar de uma informação e vai tropeçar nela de forma totalmente inesperada. Vai estar com uma dúvida e vai ouvir a resposta numa conversa aleatória no elevador. Vai precisar de ajuda e alguém vai aparecer oferecendo exatamente o que você precisa sem você ter pedido. Essas não são coincidências. São confirmações de que você está alinhado, de que está no caminho certo, de que o universo está conspirando a seu favor. O timing divino também tem a ver com maturidade espiritual. Às vezes o universo sabe que você não está pronto ainda para receber certas bênçãos. Não porque você não mereça, mas porque você ainda não desenvolveu a estrutura interna necessária para sustentar aquilo. É como dar um carro de corrida para alguém que acabou de tirar a carteira de motorista. A pessoa pode até querer muito aquele carro, pode até merecer aquele carro, mas se der o carro agora, ela vai se acidentar. Ela precisa primeiro desenvolver as habilidades necessárias para dirigir aquele nível de máquina com segurança. Então o universo te coloca em situações que desenvolvem essas habilidades. Te ensina paciência através da espera. Te ensina confiança através da incerteza. Te ensina força através dos desafios. Te ensina discernimento através dos erros. E quando você finalmente desenvolveu tudo o que precisava desenvolver, aí sim as portas se abrem de uma forma quase mágica. Tudo flui. Tudo se encaixa. Tudo acontece com uma facilidade que parece quase suspeita depois de tanto tempo de luta. E tem um sinal muito claro de que o seu timing divino está chegando. Você começa a sentir uma paz interna mesmo sem ter certeza de como as coisas vão se resolver. Você para de se desesperar. Você para de tentar controlar tudo. Você desenvolve uma confiança profunda de que tudo está se desenrolando perfeitamente, mesmo quando as evidências externas ainda não mostram isso. Essa paz, essa rendição confiante, é o indicador mais forte de que você está prestes a entrar numa fase de manifestações poderosas. O universo está orquestrando encontros que vão mudar a sua vida.
Está preparando oportunidades que você nem sabia que existiam. Está alinhando situações que vão parecer milagres quando finalmente acontecerem. Mas tudo isso tem um tempo de preparo. Tem um processo de alinhamento. E esse processo é sagrado. Não pode ser apressado. Não pode ser forçado. Só pode ser honrado, respeitado, confiado. E você está fazendo exatamente isso ao continuar firme mesmo quando não vê os resultados ainda. Tem uma última coisa sobre timing divino que é crucial. Ele nunca atrasa. Ele nunca falha. Ele sempre chega no momento perfeito. O que acontece é que o momento perfeito nem sempre é o momento que você escolheu. Mas olha para trás na sua vida e vai perceber que as coisas sempre aconteceram na hora certa. Aquele término que pareceu a pior coisa do mundo na época te salvou de um relacionamento que ia acabar muito pior depois. Aquele emprego que você não conseguiu te deixou disponível para um muito melhor que apareceu meses depois. Aquela decepção que te partiu o coração te ensinou lições que você precisava antes de encontrar algo verdadeiro. 10ª verdade: o que está vindo é infinitamente maior do que qualquer coisa que você perdeu. Canceriano, canceriana, chegamos agora na verdade mais importante de todas, aquela que vai selar no seu coração a certeza de que valeu a pena atravessar tudo isso. Eu preciso que você compreenda isso não só com a mente, mas com cada fibra do seu ser. O que o universo está preparando para você é tão grande, tão lindo, tão perfeito, tão alinhado com quem você realmente é, que vai fazer cada perda que você sofreu parecer insignificante em comparação. Você vai olhar para trás e vai entender por que foi necessário esvaziar completamente a sua vida. Era para caber isso que está vindo. Imagine que você morava numa casa pequena, apertada, com goteiras, com problemas estruturais. Mas era sua casa, você conhecia cada canto, você se acostumou com os defeitos todos. Aí um dia alguém chega e diz que você precisa sair dessa casa porque ela vai ser demolida. Você fica desesperado. Você pensa que vai ficar sem teto, sem lar, sem nada. Você não quer sair. Você se apega àquelas paredes velhas mesmo sabendo que elas não te servem mais. Mas então você sai, porque não tem escolha, e fica temporariamente num lugar provisório. E enquanto você está nesse lugar provisório, algo está sendo construído. E quando finalmente te mostram o que estava sendo preparado, você vê uma mansão. Uma casa dos sonhos. Tudo que você sempre quis, mas nem ousava pedir. E naquele momento você entende. A demolição da casa velha não foi perda. Foi a condição necessária para a construção da nova. A sua vida é exatamente assim agora. O universo demoliu a casa velha. Darabu Paredes. Removeu estruturas que estavam podres por dentro mesmo parecendo sólidas por fora. E você está nesse período provisório, nesse entre lugares, nesse vazio desconfortável onde parece que você não tem nada. Mas é justamente nesse vazio que a construção está acontecendo. E o que está sendo construído vai superar todos os seus sonhos mais ousados. Estamos falando de relacionamentos que vão ser recíprocos de uma forma que você nem sabia que era possível. Onde você vai dar e vai receber na mesma medida. Onde você vai ser visto, valorizado, amado na sua totalidade, sem precisar esconder partes de você. Onde as conversas vão nutrir a sua alma. Onde os silêncios vão ser confortáveis. Onde você vai finalmente entender o que significa parceria verdadeira, onde duas pessoas completas escolhem caminhar juntas não por necessidade, mas por desejo genuíno. Estamos falando de oportunidades profissionais que vão usar o melhor de você. Não mais aqueles empregos onde você tinha que suprimir a sua criatividade, onde você tinha que ser menos do que é. Mas sim trabalhos que vão celebrar os seus dons únicos, que vão compensar você adequadamente não apenas financeiramente, mas também em termos de realização e propósito. Você vai acordar animado para trabalhar. Vai se sentir útil. Vai saber que o que você faz diferença. Estamos falando de abundância financeira que vem de fontes alinhadas com os seus valores. Não mais aquele dinheiro que chegava mas te custava a paz, a saúde, a integridade. Mas sim prosperidade que flui de maneira suave, que se multiplica naturalmente, que te permite não apenas viver bem mas também contribuir generosamente com causas que importam para você. Você vai experimentar uma liberdade financeira que vai te dar tempo, que vai te dar escolhas, que vai te permitir viver em vez de apenas sobreviver. Estamos falando de uma saúde física e emocional que você não experimenta há anos. Aquele cansaço crônico vai desaparecer. Aquela ansiedade constante vai se dissolver. Você vai dormir profundamente de novo. Vai acordar com energia de verdade. Vai sentir vitalidade correndo nas suas veias.
Vai redescobrir a alegria simples de estar vivo, de sentir o sol na pele, de respirar o ar puro, de experimentar a vida com todos os sentidos plenamente ativos. Estamos falando de uma paz interior que não depende de nada externo. Você vai desenvolver um centro tão sólido dentro de você que as tempestades lá fora não vão mais te derrubar. Você vai ter clareza sobre quem você é, sobre o que você quer, sobre o que você não tolera mais. Você vai ter limites saudáveis. Você vai ter autoestima inabalável. Você vai ter uma conexão com o divino tão forte que vai se sentir apoiado mesmo quando estiver sozinho. Mas tem uma condição para tudo isso se manifestar plenamente. Você precisa soltar de vez o que ficou para trás. Você precisa parar de olhar para o passado com nostalgia. Você precisa parar de idealizar o que já foi e reconhecer que aquilo não era tão bom quanto você está romantizando agora. Você precisa limpar o seu campo energético de toda saudade, de todo ressentimento, de toda amargura. Precisa fazer as pazes com o que aconteceu e com o que não aconteceu. Precisa perdoar genuinamente, não pelas pessoas que te machucaram, mas por você mesmo, para você poder seguir em frente livre e leve. E tem mais. Você precisa começar a agir como alguém que está prestes a receber bênçãos enormes. Você precisa começar a fazer espaço físico, emocional e energético para essas novidades. Limpa a sua casa. Organiza a sua vida. Cuida da sua aparência. Nutre o seu corpo. Alimenta a sua mente com coisas positivas. Cerca-se de pessoas que elevam a sua vibração. Fala sobre os seus sonhos com entusiasmo. Age com a confiança de quem sabe que está destinado a coisas grandes. Porque a energia que você emite agora está moldando a realidade que você vai experimentar amanhã. O universo está te testando para ver se você está realmente pronto. Ele está observando como você lida com a espera. Se você permanece na fé ou cai no desespero. Se você mantém a vibração alta ou afunda na vibração do vitimismo. Se você continua trabalhando no seu desenvolvimento ou se acomoda na zona de conforto da reclamação. Cada escolha que você faz neste momento de vazio está determinando a velocidade com que as bênçãos vão chegar e a magnitude delas quando chegarem. Então, canceriano, canceriana, eu quero que você se levante agora com uma determinação renovada. Chega de chorar pelo que se foi. Chegou a hora de celebrar o que está vindo. Chega de lamentar as perdas. Chegou a hora de preparar o terreno para os ganhos. Chega de duvidar do universo. Chegou a hora de confiar completamente no plano divino que está se desdobrando perfeitamente na sua vida. Você não está sendo castigado. Você está sendo promovido. E promoções sempre vêm com uma fase de preparação que parece difícil, mas que é absolutamente necessária. Eu prometo para você, com toda certeza que a sabedoria espiritual pode oferecer, que o melhor da sua vida ainda não aconteceu. Que os seus dias mais felizes ainda não foram vividos. Que os amores mais profundos ainda não foram sentidos. Que as vitórias mais doces ainda não foram saboreadas. Que a versão mais plena, mais realizada, mais radiante de você ainda não emergiu completamente. Mas está emergindo agora. A cada dia que passa. A cada escolha consciente que você faz. A cada vez que você escolhe a fé em vez do medo. Você está se tornando a pessoa que vai receber tudo isso que o universo preparou. E vai ser lindo. Vai ser poderoso. Vai ser exatamente o que a sua alma sempre soube que era possível, mas a sua mente duvidava que fosse real. Chegamos ao final desta jornada de revelações. Canceriano, canceriana. Eu espero de coração que estas palavras tenham tocado algo profundo dentro de você. Que tenham acendido uma chama de esperança que talvez estivesse apagada. Que tenham te dado forças para continuar mesmo quando o caminho parece impossível. Que tenham te lembrado de quem você realmente é por baixo de toda essa dor, por baixo de todas essas camadas de desapontamento e medo. Você é forte. Você é resiliente. Você é amado pelo universo de uma forma que sua mente não consegue compreender completamente, mas seu coração sabe que é verdade. E tudo que você está passando agora, absolutamente tudo, está te preparando para uma vida tão linda, tão abundante, tão cheia de propósito que vai fazer cada lágrima que você derramou valer a pena. Confie nisso. Confie no processo. Confie no timing divino. Confie em você mesmo. Agora eu quero te pedir mais uma vez, se você ainda não fez, inscreva-se neste canal e ative o sininho das notificações. Tem muita sabedoria, muita orientação espiritual, muito conteúdo transformador chegando, e você não vai querer perder nada disso. E se este vídeo te ajudou de alguma forma, se estas palavras ressoaram com algo que você estava precisando ouvir, considere apoiar este trabalho se tornando um membro do canal.
Cada apoio permite que mais pessoas recebam estas mensagens de luz, de esperança, de transformação. E eu quero te deixar com uma última pergunta para você refletir e compartilhar nos comentários se quiser. Depois de tudo que você ouviu hoje, qual foi a verdade que mais tocou o seu coração? Qual foi a revelação que mais fez sentido para o momento que você está vivendo agora? Me conta aqui embaixo. Eu adoro ler cada comentário, cada história, cada testemunho de transformação. E não esquece de me contar também de onde você está assistindo. É sempre lindo saber que estas mensagens estão alcançando corações ao redor de todo mundo. Que o universo te abençoe abundantemente. Que a luz divina ilumine cada passo do seu caminho. Que você encontre forças para continuar nos dias difíceis e sabedoria para reconhecer as bênçãos quando elas chegarem. E principalmente, que você nunca, jamais, esqueça que você não está perdendo nada. Deus está substituindo por algo infinitamente maior. Acredite nisso com todo o seu coração, porque é a mais pura verdade. Um abraço enorme no seu coração. Até o próximo vídeo.